diz: pode ir, porque Deus vai atender o que deseja o teu coração. Glória a Deus. Um ano depois, Ana volta com a criança nos braços. Guarde isso, em alguns momentos na tua trajetória de vida, Deus vai testar a tua capacidade de honrar alguém. Talvez é um milagre que você precisa. Ele vai passar por uma situação de honra e você vai ter que entregar essa honra. Deus está nos instruindo essa noite. Ana ela tem essa postura, esse posicionamento. Veja também, a mulher Cirofenícia foi testada por Jesus. A mulher Cirofenícia era uma mulher, ela vinha atrás de Jesus clamando, ela não era judia, ela era da Síria. Então ela vem clamando: Jesus, filho de Davi, ajuda-me, ajuda-me. E Jesus não olhava para ela, Jesus não dava atenção. E ela ia clamando atrás e Jesus não olhava para ela, não dava a mínima. Ficou tão constrangedor que os discípulos foram até Jesus e falaram: Senhor, atende essa mulher, porque ela está clamando, está chato, estamos ficando com vergonha. Aí Jesus virou para ela, e quando Jesus vira para ela, ele diz: mulher, o que queres? E ela falou: Senhor, eu estou com minha filha endemoniada em casa. E Jesus diz para ela, olha o que Jesus disse para ela: olha o teste, não é justo pegar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Olha o teste que ela passa. Mas ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus diz assim: grande é a tua fé, mulher, vai, porque a tua filha está curada daquele mal. Aquela mulher passa no teste da honra. Talvez você esteja enfrentando algum momento na sua vida em que você precisa liberar honra na sua vida. Liberar honra, Deus está te mostrando isto esta noite. Agora, o que temos visto na nossa sociedade é uma implementação da desonra. Quanta gente se habituando a desonrar. Estamos vendo pessoas que se levantam contra autoridades, pessoas que se levantam contra a cadeia hierárquica familiar. E a desonra tem sido uma ferramenta do inimigo nesses dias. O que é desonra? É tratar algo incomum de forma comum. O que é desonra? É tratar o extraordinário de forma ordinária. O que é desonra? É a falta de reconhecimento. E eu ouvi uma frase de um mestre, e eu anotei e guardei comigo, e vou compartilhar com você. Olha o que ele dizia: se você falhar na sua vida, eu vou saber que há alguém na tua vida que você deveria honrar e não honrou. Vou repetir: se você falhar, eu vou saber que há na sua vida alguém que você deveria honrar e não honrou. Se você acertar, eu vou saber que você honrou as pessoas certas que deveriam receber a tua honra. Existem pessoas que estão rodando em ciclos de derrota, porque existe alguém na história da sua vida que ela deveria honrar e ela não honrou. Essa noite o Espírito Santo vai consertar, vai te mostrar lugares para que sejam reparadas, para que desonras sejam reparadas. Quem pode dizer amém para isso? Pessoas que não rompem na sua vida. Será que a pergunta que deveriam fazer não seria essa: a quem eu desonrei, ou a quem eu deixei de entregar devida honra? Veja, a Bíblia Sagrada vai contar a história de Noé. Quem lembra de Noé? Noé, ele se embriagou. E quando o homem de Deus se embriaga, é tragédia. Quando o homem de Deus se embriaga, é tragédia na certa. Noé se embriagou. E o filho de Noé, o caçula Cã, viu a nudez do seu pai. E diz o texto que ele desonrou o seu pai. E quando ele desonrou o seu pai, Noé, depois de ter saído da sua embriaguez, Noé amaldiçoou o Cã. Veja, o texto diz que Noé errou, Noé se embriagou.
A imoralidade do pai não justifica a tua desonra para com ele. O erro de um pai, o erro de uma mãe, o erro de uma autoridade não justifica a desonra. Porque a palavra diz que existem vasos que são para desonra e existem vasos que são para honra. E eu vim dizer a você que você é um vaso de honra. Deus está dizendo que você é vaso de honra. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu sou um vaso, um instrumento de honra. Diga comigo: eu não nasci para desonra. Eu honrarei as hierarquias que Deus colocou na minha vida. Quem pode dizer amém? Amém. A Bíblia fala de outro homem que desonrou seu pai, Rúben. Rúben era o filho mais velho de Jacó. Veja, Rúben se deitou com a mulher do seu pai. E a Bíblia diz que foi riscada da vida de Rúben a posse da primogenitura. Na hora dele receber a bênção, o primeiro livro de Crônicas diz que ele foi cortado, ele não recebeu. Ele perdeu a bênção de Deus na vida dele porque desonrou o seu pai. Jesus está na cidade natal. Jesus nasceu em Nazaré. Era um lugar que as pessoas eram para celebrá-lo. Era para as pessoas falarem: poxa, ele está em Nazaré. Em Nazaré tem alguém que é profeta. Em Nazaré tem alguém que fala com poder e sabedoria. Em Nazaré tem alguém que cura. Mas vizinho é um negócio terrível, não é verdade, gente? Deixa eu ver como é que acontece no nosso bairro. Alguém compra um carro novo assim, bonito. Aí um vizinho já fala logo: está fazendo tem alguma coisa errada. Tem alguma treta ali. Não tem isso em vizinhança. Nazaré passou por isso, dizendo: não, quem é ele? Ele é filho de Maria, filho do carpinteiro. Então perderam a oportunidade de honrar a Jesus. O Espírito Santo está nos lembrando essa noite dessa palavra pequena, mas muito poderosa na nossa vida. Marcos diz: e ele não pôde fazer milagres ali por causa da incredulidade deles. Não é que Jesus não quis fazer. Jesus dizia assim: tudo que eu escuto o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Deus, então, Pai eterno, disse: aqui você não opera milagre porque está faltando honra. Quanta gente que não recebeu de Deus o que as promessas de Deus não foram liberadas ainda porque ela não entregou a devida honra. E essa noite eu falo pelo poder do Espírito Santo: a semente de desonra está sendo arrancada da tua vida. A partir de hoje você vai plantar sementes de honra. Quem pode dizer amém? Amém. Então guarde isso. A honra nunca será esquecida. Agora é importante dizer e te lembrar: existem rituais de honra. Como assim, pastor? Existem rituais que vão te lembrar, te conectar à honra. Existem rituais para honra. Por exemplo, por que um soldado presta continência a um sargento? Por quê? O que é isso? Senão um ritual de honra. Estou reconhecendo alguém que está numa cadeia hierárquica superior a mim. Ritual de honra. Existem rituais que você e eu precisamos cativar, cultivar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Por que estou falando isso? Porque a família é o lugar em que há mais desonra na terra. Você sabia que no meio de muitos casamentos estão sendo alvos da desonra e por isso estão quebrando, se rompendo? E por quê? Por causa da intimidade. Porque a intimidade, ela acaba gerando uma certa... a intimidade parece que ela desequilibra a questão da honra. Mas o Espírito Santo está nos ensinando essa noite: não permita que a intimidade roube a honra da sua vida. Rituais de honra, por exemplo, eu não faço com frequência, mas faço. E não é porque eu não olho assim: eu pastorei o marido perfeito, nada disso. Mas eu faço. Volta e meia, abra a porta do carro para ela. Aí ela não vai falar nada, vai entrar, vai passar a perna, e você vai e fecha a porta depois que ela sentar. O que é isso? Ritual de honra. Glória a Deus. A irmã já... É só ela que gostou? Ritual de honra. Planta um ritual de honra para o teu marido, faz um jantar, a comida que ele gosta.
verdade, prepara aquela mesa. Pega aquelas taças que você só quer dar para visita e põe na mesa. Isso mesmo. Aquela toalha, pega um guardanapo de pano, faz um negócio legal, fala: homem, estou preparando um jantar para você. O nome disso é ritual de honra. Quem está entendendo isso? Sabe o que está faltando em muitos casamentos? Rituais de honra. Mas o que a gente tem são costumes de desonra. Você pisou o pé em alguém no metrô, o que a gente faz? Desculpa. Mas às vezes tropeça na mulher em casa. Não, sai da frente, mulher. Rituais de honra. Estabeleça rituais de honra. Quantos filhos que deixaram de honrar aos pais? Quantos filhos, adolescentes, estão deixando de honrar seus pais, plantando inclusive desonra? Oh mãe, que comida sem sal! Entra no quarto, tranca a porta como se ele pagasse tudo naquela casa e ele estivesse num hotel. Verdade, fala Deus! A casa não é hotel, não é pensão, é casa, é família. Rafael está dizendo glória a Deus, né, Natan? Acaba com esses hotéis. É verdade, a casa honre seus pais, jovens, honre sua mãe. Se você comprou um presente mais caro para a tua namorada do que você já deu para sua mãe, você está desonrando sua mãe. Ainda está em tempo. Não dá, você não pode dar um presente mais caro para a namorada do que você já deu para tua mãe. Quem concorda com isso? Os filhos honrarem os pais. Os pais honrarem os filhos. Precisamos estabelecer rituais de honra. Os pais precisam ensinar aos filhos, nós precisamos ensinar nossos filhos a respeito desse assunto, desse tema. Porque temos uma sociedade progressista que está pregando a rebelião a todo o sistema de hierarquia, a todo o sistema que eles chamam de patriarcal. O feminismo prega contra o sistema patriarcal. E agora qualquer coisa que você ensine sobre hierarquia é machismo, é totalitarismo. Precisamos ensinar aos nossos filhos a respeito da honra. Por exemplo, quando você vir seu filho discutindo, batendo boca com a sua esposa, que é a mãe dele, que é a genitora dele, você precisa interferir e falar: filho, peraí, isso é desonra, peraí filho, vamos conversar. Quando você, minha irmã, vir seu filho ou sua filha batendo boca com o pai, plantando alguma o princípio da honra vai nos quebrar lá na frente. Verdade. A palavra diz: filhos, honrai vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero essa noite que nós saiamos daqui com esse sentimento de honra para dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa relação familiar. Guarde isso. Todas as vezes que você permite uma conduta de desonra, guarde isso. A conduta de desonra, quando permitida, quando um comportamento de desonra é permitido, ele se torna uma conduta ensinada. Mike Murdock diz assim: conduta permitida é conduta ensinada. Às vezes você está tão cansado, fala: eu vou nem falar nada, mas tem que ser naquela hora. Peraí, por que você está xingando palavrão aqui dentro de casa? Por que você está falando desse jeito aqui? Vamos sentar, vamos conversar. E é normal o filho se rebater, se mexer. É ou não é? Normal. Aí você fala bem baixinho: não, mas a gente está em família.
Aleluia. Amém. Jesus não foi tratado com distinção. Nazaré não conseguiu receber tudo que Jesus tinha para entregar. Eu quero falar uma coisa para vocês: o Espírito Santo te trouxe aqui, ele quer derramar tudo na tua vida, tudo que Deus preparou, tudo que Deus planejou, ele quer derramar na tua vida. Agora é preciso cumprir um protocolo de honra entre você e Deus. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você e Deus. Não tem a ver com o outro, tem a ver com quem você é em Deus. Amém, meus amados. Estava conversando com um pastor amigo. Ele foi pregar numa cidade. E aí, aquela cidade, quando ele chegou na cidade, interior de São Paulo, 4 horas de viagem. Quando ele chegou na cidade para pregar, chegou no hotel, suado, cansado. A cidade estava sem água já no 3º dia. Não tinha uma gota de água no cano do hotel. Precisava pregar no culto, foram para o culto. Imagina um culto. E na cidade pequena, 3 dias sem água. Forte, né? E aquela coisa, e estão pesquisando qual o problema, foram ver os canos, não tinha uma gota d'água. E aí, final das contas, no dia seguinte o bombeiro subiu lá em cima da caixa d'água que alimentava a cidade toda. E descobriram que tinha uma ratazana morta dentro do cano que levava água para a cidade. Então ela estava tampando a saída de água. Ela estava inchada. Então puxaram aquela ratazana enorme, inchada, que havia tampado a saída de água para a cidade. Quando tirou a ratazana, imediatamente teve água em todos os canos. Será que não tem uma ratazana na tua história, impedindo a água de Deus fluir na sua vida? Será que não tem uma desonra que foi plantada? Ou tem alguma honra que falta ser entregue? O Espírito Santo quer derramar água. Essa água que limpa, essa água que rega a terra, essa água que faz diferença. Ele quer derramar na nossa vida. Nazaré não conseguiu receber isso. Nazaré não conseguiu receber o que Deus tinha para eles, porque faltou para eles o reconhecimento, faltou para eles a honra. O espírito de desonra se instalou em Nazaré e estava impedindo Nazaré de viver o nível máximo. Gente, Jesus estava ali. Só que guarde isso: Jesus não fica onde ele é tolerado, Jesus fica onde ele é celebrado, onde ele é honrado. A palavra de Deus não se cumpre onde ela é tolerada. A palavra de Deus se cumpre onde ela é honrada. Aleluia. Honrar a Deus, honrar autoridades governamentais, honrar a autoridade policial, honrar a autoridade espiritual, honrar a cadeia hierárquica, a honra. Judas, esse Judas é o irmão de Jesus. Ele escreveu uma epístola e na sua carta ele vai falar exatamente do que vivemos hoje. Porque na sociedade que vivemos hoje, se você observar, existe um sistema sendo criado e implementado para desorganizar a sociedade. Em muitos lugares não há mais respeito. Respeita-se tanto, fala-se tanto de respeito aos animais, ao meio ambiente e ao ser humano, mas não se respeita mais uma cadeia hierárquica. É tão gostoso falar isso no reino de Deus, porque Deus ama a organização. Por mais desorganizada que seja uma instituição que tem ordem, por mais desorganizada que seja, se ela tiver governança, ela ainda assim é melhor do que uma sociedade que não tem nenhuma governança. Pode tocar o músico para eu caminhar para o final, por favor. Então Judas, ele faz um apontamento. Olha o que ele fala a respeito da sociedade moderna. Ele diz assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Você ouviu que rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais? Essa noite o Senhor está falando para nós:
Eu quero estabelecer no nosso meio, no meio de vocês, a minha honra. Toda honra que você plantar em Deus e por Deus não será esquecida. Aleluia. Romanos capítulo 12. Eu cito novamente, quando o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos preferir uns aos outros em honra. Preferir um ao outro em honra. Quando você chega num ambiente, tem alguém servindo lá no portão, trate essa pessoa com honra. Tem alguém chegando com um carro, trate essa pessoa com honra. Tem alguém na fila das crianças, com um pai, trate esse pai com honra. Tem um professor, um ministro de Deus na vida das crianças, trate esse ministro com honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu quero propor que essa semana seja uma semana da honra na nossa vida. Quero propor isso em nome de Jesus, seja a semana da honra, um início de uma virada na sua vida. Você vai olhar para algumas situações e você vai ver, eu preciso honrar isso aqui. Talvez você, esposa, perceba nessa palavra que você está deixando a desejar na honra com o seu esposo. E você entendeu que o Espírito Santo está falando contigo. Talvez você, marido, está deixando de honrar a sua esposa em alguma área. Talvez você, casal, você, família, esteja percebendo que um ambiente de desonra está se instalando lá na sua casa. Eu quero propor que seja a semana da honra, o início de uma virada. Jesus diz, Deus diz assim: honrarei os que me honrarem. Aleluia. Ele tem honra para a nossa vida. Ele tem honra para a tua vida. Isso é tão sério, a honra é tão sério. É um assunto tão lindo, tão especial, que eu pergunto a você: o que você faria se você soubesse que amanhã seria teu último dia de vida na terra? O que você faria hoje? Sabe o que Jesus fez no último dia de vida dele na terra? Último dia de vida de Jesus na terra. Sabe o que ele fez? Eu teria muitas ideias diferentes, mas Jesus nos ensina. Jesus pegou uma toalha, uma bacia de água, e falou: eu preciso honrar meus discípulos, eu vou deixar um legado. Eu vou deixar um legado. Que quem quiser ser o maior, que sirva o outro. Porque a honra que Deus tem na sua vida, dinheiro nenhum compra. A autoridade, a graça da honra que Deus tem na tua vida, não tem dinheiro nessa terra que compre. O dinheiro pode mudar teu status quo, mas não muda o teu relacionamento com Deus. E o que nós precisamos não é de dinheiro, não é de reconhecimento humano. O que nós precisamos é de uma graça que vem de Deus. Aleluia. Eu quero convidar essa noite a orar comigo. A orar. E pedir ao Senhor: Senhor, eu quero a graça de transformar os ambientes por onde eu passar. De ser uma pessoa que honra. Mas o mundo é mau, pastor. Se eu não conheço o meu patrão, mais digno, mais importante que ser honrado é ser digno daquela honra. Se a pessoa não for digna, não tem problema, você teve a nobreza de prestar a devida honra. E lá no fundo, quando recebemos honra, nós sabemos se somos dignos ou não. Quantos desejam plantar uma semente de honra essa semana? Honra no Senhor, honra em Deus. Então você que levantou sua mão, fique com a mão levantada e ore ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá olhos. Pai, eu oro por cada mão levantada. Essas mãos levantadas em sinal de humilhação, de obediência à tua presença, à tua palavra. Senhor, eu levanto a minha mão também. E nós entramos nesse propósito de honra. Senhor, nós queremos quebrar todo nível de desonra, de gritaria, de contenda,
entrou pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Pessoas que nós ofendemos, pessoas que nós humilhamos. Nós nos arrependemos hoje. E no que depender de nós, nós seremos vasos de honra. Pai, eu quero ser um vaso de honra na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus líderes, dos meus liderados, na vida dos pastores que caminham comigo, dos líderes que caminham comigo na vida da igreja. Eu quero ser um instrumento de honra. Livra-nos da desonra, de sermos instrumentos da desonra. Não queremos ser como Cã, que foi amaldiçoado pelo pai. Não queremos ser como Rubem, que perdeu a bênção por causa da desonra. Pai, não queremos ser como Nazaré, que perdeu a bênção porque não honrou o Senhor. Ensina-nos, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, ensina-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém do coração?